Olá, gente, eu sou Val Cabral, esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, nós vamos abordar hoje um assunto que aparentemente não diz respeito à nossa realidade local, né? Nós vamos falar sobre os conflitos que estão, infelizmente, massacrando, matando pessoas no Oriente Médio, mais precisamente na faixa de Gaza e em Israel. E o que é que tem essa situação a ver com a nossa realidade? No meu entendimento, tem muita coisa, né. O que a gente ouve de motivação para aqueles conflitos, é uma situação que nós estamos convivendo já há dezenas de anos aqui, né, há décadas, né. Nós temos, por exemplo, as invasões de fazendas pelo MST e pelos supostos índios, onde a barbárie é uma realidade. Eles matam, eles invadem, eles roubam, eles destroem tudo, com o sentimento de pertencimento de uma terra que efetivamente não cabia para eles, né, são terras que vêm sendo trabalhada por centenas de anos, né, por famílias, e que de repente o cidadão, por se dizer índio, índio negro, índio rastafari, índio loiro, sabe, porque tem um documento que as autoridades disseram que o sujeito é índio, e de repente ele se acha no direito de invadir propriedades privadas, roubar, massacrar a família, matar pessoas, que é isso que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia, ali em Israel, dentro do território de Israel, lá no Oriente Médio. O que a gente está se assustando, né, o que tem nos causado pavor, é por conta de que as coisas estão sendo filmadas. Hoje a tecnologia faz com que os satélites eh, eh, esteja monitorando os acontecimentos, as explosões de bombas, e são bombas que acaba fazendo com que quase um quarteirão seja coberto por fogo e fumaça, coisas que são terríveis, porque quando a gente aqui no São João vê uma bombinha explodindo, a gente já fica assim, sabe, se sentindo incomodado. Imagine uma bomba que explode derrubando todo um quarteirão. O barulho, o efeito cascata de toda aquela destruição, enfim, é uma situação temerosa. Mas, repito, o que está acontecendo no Oriente Médio é o que acontece diariamente aqui, com as invasões de terra, com as matanças, com essa coisa do terror, né? E nós que já fomos vítimas do terrorismo biológico, estamos cotidianamente convivendo com o terror de invasões de terra. Então, o que foi que aconteceu? Nós decidimos convidar para travar conosco esse tipo de abordagem uma das personalidades mais técnicas no assunto de segurança pública e na questão sociológica, até porque o mestrado dele tem muito a ver com essa abordagem regional e com a questão da convivência social, né, com a realidade do cotidiano e tudo que acontece, sobretudo aqui em Itabuna, na região do Cacau. Estou me referindo ao Roberto José, que tem um protagonismo aqui de bom gestor, tem inserções em diversas atividades e eventos na região, e é um especialista, ele que participa de diversos congressos relacionados à questão, sobretudo, da segurança pública. E eu estou provocando justamente para saber se ele concorda comigo com esse alinhamento, com esse tipo de pensamento de que o que está acontecendo lá não deve nos assustar, em função de que nós estamos habituados a conviver com essa realidade. Roberto, querido, eu quero lhe saudar com o meu bom dia e quero já começar perguntando, porque eu sei que você é um especialista também em questões de. Porque você lê muito, você é um cara, uma pessoa muito bem formada. Quando eu digo que o que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, no Líbano, né, com o protagonismo do Hezbollah e do Hamas, não é diferente do que faz aqui, por exemplo, o MST, os falsos índios. Eu estou exagerando ou há pertinência nessa colocação? Bom dia, Val, bom dia a todos que nos assistem. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui com você para a gente fazer esse embate, né, e debate sobre esse assunto. Depois, do ponto de vista conceitual, são coisas completamente diferentes. Embora quando você cita o fator identitário, o índio, quando ele invade determinada área, segundo eles têm laudos comprovando que aquela área era dele, inclusive agora a gente está tendo uma discussão, primeiro no STF, sobre o marco temporal, né? O que é terra indígena até a Constituição de 88. Então essa discussão está sendo travada no STF, mas também com um projeto de lei na nossa Câmara Federal e no Senado Federal. Bom, depois, quando a gente vai lá para o que a gente chama de Médio Oriente,
o Oriente Médio, e esse conceito é bacana, porque a terra do sol nascente é o Oriente, onde o sol nasce. E o Médio Oriente é exatamente o meio desse caminho, que é naquela área ali da China, mas também que a gente chama de Cananéia. E aí a gente está falando de fator identitário. Como é que as pessoas se têm a relação com aquela terra? Isso é identidade. E esse fator identitário ele é construído ao longo do tempo em questões sociológicas, antropológicas, sobre aquele espaço, sobre aquele território. E aí, para a gente explicar, para que as pessoas entendam, que alguns dizem assim, porque Israel foi determinado a nação após a Segunda Guerra Mundial em 1948. Inclusive em uma sessão da ONU, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. E ali ele decidiu que haveriam duas nações, a Palestina e Israel. Israel, logo em seguida, após a declaração, enfrentou uma guerra. E naquela guerra ele estabeleceu uma parte dos limites. Se a gente voltar um pouco, e aí a gente está falando de identidade daquela turma, tanto do israelense, que a gente também chama de judeu, quanto do palestino, né? Que viviam naquela área ali, que vivem naquela área. Se a gente voltar 1000 anos, 1100 anos antes de Cristo, a gente vai ter a história de Abraão. Abraão é um sujeito que, segundo a Bíblia, né? E a Bíblia foi escrita por Moisés, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Ele conta essa história, que Abraão morava, antes ele era chamado de Abrão. Quando ele recebe essa missão, segundo ele, de Deus, ele passa a ser Abraão. E ele morava lá na Caldeia, né? Na antiga região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E segundo ele, Deus mostra a ele uma terra que ele habitaria por herança. Porém, aquela terra, Val, já existia uma galera morando ali, que a gente chama de Cananéia naquela época. Então note todo esse percalço. É importante dizer ainda que Abraão ele tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael é o primeiro filho, o filho com a escrava H. Olha como tudo isso tem imbricações. É histórico, você tem uma relação com a terra. Os filhos de Ismael, segundo a história, eles vão descender, a partir dali, o islamismo. E os filhos, o segundo filho dele, que é o segundo que nasce, o Isaque, ele vai descender os filhos de Abraão, né? Os filhos da nação israelita. Tanto que um dos filhos, Isaac tem 12 filhos, aí a gente vai ter a descendência das 12 tribos de Israel, e um dos filhos dele é Jacó, né? De Jacó, o nome Jacó significa estelionatário, mentiroso. Jacó, ele herdou a primogenitura do pai a partir de uma mentira, né? Que seria o Saul, o Esaú. E a Jacó descende. De Jacó deixa de ser Jacó para ser Israel. Segundo a Bíblia, da linhagem de Jacó você tem Davi. E da linhagem de Davi, o Messias o Cristo. Não o Messias esperado pela nação judaica ou israelense. Então, perceba que há toda uma situação. Em um período, essa nação de Israel vai ao Egito, fica 400 anos escravo e retorna para Cananéia, para tomar Cananéia. E de frente, ela precisa tomar Jericó. Jericó, segundo a história moderna, segundo a história, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Os achados arqueológicos de Jericó datam de 9.000 anos antes de Cristo, a cidade mais antiga do mundo. E ficava ali à beira do rio Jordão, onde Jesus, segundo as escrituras, foi batizado. Olhe as implicações. Josué, está na Bíblia. Josué recebe a ordem para, segundo ele de Deus, eu não sei, não estava lá, mas está escrito na Bíblia, para tomar Jericó. E a ordem de Josué foi: entre Jericó e mate a todos, crianças e animais, a fio de espada. E aí você percebe todas essas implicações. A terra prometida para os israelenses, mas a terra também prometida, a terra dos cananeus, daquelas figuras do Islã que ali habitam. E o islamismo é também uma descendência de Abraão, perceba, né? Então, há uma implicação histórica, há uma implicação ideológica e há uma implicação do ponto de vista religioso.
quando o palestino, e aí você diz bem que a faixa de Gaza é uma pequena faixa de areia ali ao sul de Israel, ao norte do grande deserto do Sinai, mais ao norte não, mais a leste, porque ele faz fronteira ali com o mar Mediterrâneo, é uma pequena faixa de areia, né? Ela dá pouco mais de 40 quilômetros de norte a sul e pouco mais de 28 até o litoral. Então, a faixa de areia tem mais de 2 milhões de habitantes ali. Mas o outro lado da Palestina, que é a Cisjordânia, onde fica a autoridade palestina, que a gente chama de Mahmoud Abbas, que é a autoridade palestina, que o partido dele é o Fatah. O Hamas é um outro lado, é o lado radical, o lado das armas. Então, cada um defendendo seu ponto de vista. Ora, Israel tem direito da defesa porque foi invadido de forma bárbara. Por outro lado, você tem que ter um limite dessas ações, né? E aí há uma discussão muito bacana do ponto de vista metodológico. Quando diz o Hamas é uma entidade terrorista, os atos do Hamas são terroristas, mas a ONU ainda não classificou o Hamas como terrorista, porque o terrorismo é um conceito muito amplo, e a ONU ainda não conseguiu chegar nesse conceito. Mas crimes de guerra está muito bem definido. Então, o Hamas comete crimes de guerra porque ele atenta contra civis, matam crianças, a fio de espada, como diz lá a Bíblia em Josué. Por outro lado, Israel ontem bombardeou um hospital matando entre 200 a 400 pessoas, crianças. Isso também é crime de guerra. Então, perceba como a gente tem uma implicação. E aí vamos voltar aqui para os índios. Eu estou falando em fator identitário. É identidade. Então, tanto o palestino quanto o israelense ou judeu tem sobre aquela terra a identidade. Aquela terra é minha. Para o israelense, que já chegou na terra, já tinha uma galera vivendo, Deus me deu essa terra e eu vou tomar. E a Bíblia diz, a terra que mana leite e mel. Meu amigo, terra que mana leite e mel, tem que ter alguém cuidando para ter leite e mel, né? Se não tiver, então foi tomada a força, a marra. E há essa discussão. Para os índios aqui, existe um fator identitário que as terras, e aí é muito, muito importante, Val, essa discussão do que é o marco temporal ou não, né? Porque as terras que eles habitavam até a Constituição de 88, até aquela data. Sim, mas quando nós chegamos aqui, essa era uma terra dos povos pré-colombianos, que a gente chama, o conceito nem mais indígena, né? Esse é um conceito equivocado, porque achou-se que aqui eram as Índias, né? E aí a gente cunhou como índios, né? São povos pré-colombianos, né? São povos tradicionais aqui desse grande Brasil, eles já existiam aqui. Então existe um fator identitário. Agora, o terrorismo, ato de terrorismo, é um conceito muito bem definido, né? Então vai muito mais além disso. Então há uma relação, mas não a relação do ponto de vista conceitual, do conceito, do rigor metodológico, não há uma relação direta. Sim, sim, Roberto, mas quando você, né, primeiro quero parabenizar porque você deu uma aula, né? E olha que a gente não tinha pautado antes, né? A verdade, a estada hoje aqui do Roberto seria mais para a gente abordar as questões relacionadas à violência como um todo, que coloca a Bahia como o estado onde mais se mata gente em todo o país. Mas em função de tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, e brasileiros estão sendo mortos, e o Brasil está convivendo com o noticiário diário a respeito do assunto, eu achei que seria pertinente nós fazermos essa abordagem, saindo um pouco do trivial, né? Mas quando você fala da identidade, né, de um segmento sobre aquele território, e você traz esse assunto aqui para o sul da Bahia, a gente vai ver que, embora haja correlação nesse conceito, a gente está vendo aí que pessoas estão se arvorando como proprietárias desses territórios e que não tem um alinhamento, né, da árvore genealógica com essa história. Eu vou citar aqui o caso do Cacique Babau. O Cacique Babau é negro, sabe? De cabelo pichuim, não tem assim se é que existe, me parece que biologicamente índio é muito bem identificado. Se for essa a realidade, Babau não é índio. Babau está índio. É diferente, porque Babau tem 5 irmãos, dos quais 3 são índios e 3 são brancos, são negros, não são índios. Então, aí o conflito. Como é que ele pode querer tirar para si uma identidade de segmento no território se ele historicamente não pertence àquela etnia?
E é ele que está provocando todo esse conflito em terras aqui do sul da Bahia. É ele o líder, né, dessas invasões, dos assassinatos, dos furtos, dos roubos, dos massacres. Como é que você identifica isso aí? O que é que você tem a falar a respeito disso que eu estou Importante citar um cara aqui, o Vilas Boas, né, que é um dos maiores Sim, indigenistas brasileiros, e também o Marechal Rondon, né, que é um dos maiores desbravadores. um dos desbravadores que teve contato com essa turma, com os índios mais primitivos, né, mais da área da floresta equatorial amazônica, né. E aí é conceito. Vamos para conceito. O conceito de índio não é só apenas um conceito genético de DNA, é pertencimento, é identitário. Ora, se um sujeito é criado por alguma situação da vida com a comunidade indígena, embora ele seja negro, ele pode ser considerado índio. Então é conceito, é identitário, não é genético, entendeu? Não é pureza genética. Ah, o judeu só é judeu se ele tiver o sangue de Davi, né? Não é o sangue de Davi. O judaísmo, para além desses conceitos genéticos, também é cultural. Então, o sujeito, para ser judeu, ele tem que se circuncidar o homem, porque é uma tradição. Isso é tradição. Isso é questão sociológica. Isso é questão de história. E aí a gente está falando de pertencimento, né? Pertencimento à terra. Olhe como, no nosso caso, a gente tem as fronteiras das diversas tribos brasileiras são muito bem definidas, porque você tinha um vasto território, uma população ainda incipiente para ocupar todo esse território. Então você tem os tupinambás, os pataxós, você tem essa diversidade étnica espalhada por todo esse território brasileiro, Me mas que não permite, era Brasil, né? me permite só uma observação? Aí você, quando cita algumas etnias, por exemplo, pataxós, eu acho interessante que existem os pataxós, por exemplo, Porto Seguro tem os pataxós, e o pau-brasil também tem o pataxós, só que pataxós rãs, já não é o pataxós do mesmo alinhamento lá de Porto Seguro. Aí você vai para o Tupinambá, você tem o Tupinambá aqui naquele E tem o eixo olivense, Tupi-Guarani, o Guarani, porque então eles mesmos se subdividem. mas isso também foi muito por força do português aqui, né? Miscigenação. Das imposições, inclusive territoriais, imposições de língua. Para o português, e graças a essa imposição de Portugal, porque a forma como Portugal fez a exploração desse território brasileiro, ela foi muito mais perversa do que a forma como se fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as famílias foram para essa nova colônia e formaram as famílias para da família formar o Estado norte-americano. No Brasil, não. Veio o Estado pronto com a ordem de tirar o máximo que se podia aqui, num curto espaço de tempo, para otimizar o lucro e gastar lá em Portugal. Então, foi uma exploração muito mais perversa do que foi nos Estados Unidos. Nós vamos falar de território, que é um conceito bacana. Território é onde se exerce poder. Esse é um conceito importante. Aí a gente pode trazer também para o contexto aqui das guerras que a gente está vivendo das narcofranquias. O que é que as narcofranquias fazem? Delimitar território, que é espaço de poder, onde eles praticam a venda e o consumo de drogas. Não necessariamente consumo, mas necessariamente a venda. E sob o território se exerce poder. Vamos voltar um pouco agora, de novo, para Canaã, para a Palestina, para aquela área do Oriente Médio. Note que você tem, a partir de Abraão, essas duas descendências, judaica e o islamismo. O Islã, ele tradicionalmente ocupa toda aquela península arábica e a partir dos impérios islâmicos que surgiram, eles dominam uma área chegando inclusive até a Espanha. Perceba que está lá na Bíblia, quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedras que não seja derribada. Jesus estava profetizando. E aqui eu estou citando Bíblia, né? Não estou dizendo se ela está correta ou não, estou citando Bíblia. O que é que acontece no século 7 depois de Cristo? 70 anos depois de Cristo, melhor dizendo. 70 anos depois de Cristo, o general Vespasiano invade Jerusalém. Quando ele invade Jerusalém, inclusive em busca do ouro, porque o judeu, como era um povo muito de estar mudando de local por conta daquela região, a região muito árida, precisava buscar água, era um povo muito ligado ao pastoril. Então a riqueza tem que estar à mão, né? Transformar em ouro. Não tinha bitcoins naquela época, né? O ouro era o objeto mais valioso, ainda é muito hoje, né? O que é algo valioso? É algo que não existe muito, né? O que é que está em toda a esquina? Lixo. Lixo tem
não tem, do ponto de vista da valoração do dinheiro, né? Então, assim, Vespasiano invade e ali você tem a primeira, não a primeira, uma diáspora moderna. O judeu, ele é espalhado por todo o canto do mundo, principalmente na parte da Europa. Há um espalhamento que a gente chama de diáspora. Então, você já desmonta todo o conceito de pertencimento. Val, aí você tem ali sobre a égide de Roma. Roma dura até 500 anos do Ocidente e do Oriente ela dura mais 1000 anos, que é Constantinopla, é a capital de Roma, do Império Romano do Oriente. Depois você tem o Império Turco-Otomano que domina toda aquela região. Eu estou falando de fronteira, então o conceito de fronteira ali, ele é incipiente, ele vai para cima e domina a área do Líbano, da Síria, ele volta, tá entendendo? Então é muito incipiente o conceito de território, mas toda aquela turma ainda vivia ali. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano cai. E aí a gente tem o Império Britânico no Primeira Guerra Mundial. Toda aquela região passa a ser um protetorado britânico. E aí agora está a chave da questão. A Inglaterra estimula o movimento sionista por ingleses judeus, principalmente donos de bancos, donos das redes de comunicações daquela época e industriários. Então os judeus dominavam aquela área. É uma das razões porque Hitler disse que a desgraça da Inglaterra eram os judeus, porque eles dominavam os meios de produção. E aí ele, é uma argumentação dele, né? Ele buscou um argumento para praticar esse genocídio inaceitável. E isso aí já na Segunda Guerra Mundial, mas ainda ali antes da Segunda Guerra, você tem um movimento sionista, né? Finalzinho do século XIX, o retorno a Sião. Sião é Jerusalém. Jerusalém significa o local onde Deus proverá para si o cordeiro. É o significado de Jerusalém. Então isso tem um significado muito importante para o judeu. Por outro lado, também tem para o Islã. Jerusalém é a terceira área mais importante do ponto de vista religioso do Islã, porque foi ali na mesquita de Al-Aqsa que, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ascende ao céu. Olhe que barril de pólvora nós estamos, aquela região toda está envolvida. Por isso que E os também Estados tem a Unidos... questão do cristianismo ali, que também tem Val, afinidade com aquela aquela realidade. região nós chamamos na história de crescente fértil. Vai do Egito até a Mesopotâmia. Crescente fértil porque tem um formato de lua mesmo. Sim. Até a Mesopotâmia. Até Abraão, que é o pai das 3 religiões monoteístas do mundo, nós chamamos ali o politeísmo. Para cada fenômeno, um Deus. Deus Sol, ele tem nome, o Deus Sol, em vários lugares. Para cada área, né? Para cada fenômeno. E aí surge ali as 3 religiões monoteístas. O judaísmo, cujo Deus é um nome impronunciável, né? Aí, numas derivações chamam de Jeová, mas é um nome impronunciável, é uma sigla para os judeus. Aí você tem do judaísmo o cristianismo, que é Cristo, né? Jesus, o Cristo. Cristo é um título, o nome era Jesus, Yeshua. E aí você tem da derivação o Islã, que é descendente do patriarca, né? Então você tem, a partir de Abraão, essas 3 religiões monoteístas em toda aquela região. E as fronteiras se desfazendo e se arrumando a partir dos impérios que dominavam aquela região. Então, assim, é muito interessante isso. Então, Val, só retomando, quando você faz um link dos índios, da atividade indígena, não é MST, que o MST tem uma outra pegada, tem um outro conceito do ponto de vista metodológico. A relação é identitária, mas não a relação no rigor metodológico sobre as práticas que se faz na área de guerra, como é o Oriente Médio ali. Positivo. Roberto, como o tempo nosso é escasso, mas deu para perceber o telespectador o quanto isso aqui não foi entrevista, foi uma aula, né? E que me faz ser cada vez mais fã do Roberto José. Mas, Roberto, eu queria ver com você, com o Cubris, a gente voltar no outro momento para a gente dissecar um pouco mais esse assunto, que ele é muito complexo, ele é muito longo, né? A gente começou tentando associar o que está acontecendo lá com o que cotidianamente ocorre aqui na Bahia, no Brasil, mas parece que a gente teve necessidade de aprofundar, porque tudo tem causa. O que nós temos aqui é consequência. E você fez uma abordagem extremamente pertinente. Você foi na causa, sabe? O que também não estava programado na minha cabeça para acontecer.
e que acaba também provocando a necessidade de posteriormente nós retornarmos a esse assunto. Pode ser? Pode ser, estou à disposição da próxima trazer uns mapas para que o que Para eu falo aqui facilitar, sim, facilite o sim. entendimento. Porque é aquilo que eu chamo de sistemicidade do fenômeno. O fenômeno não está isolado. Você tem que fazer uma análise sistêmica para você entender bem o fenômeno. Positivo. Roberto, obrigado, querido. E outras oportunidades, com certeza absoluta, nós vamos estar juntos. Valeu, meu irmão. Tamo Obrigado, juntos. obrigado, querido. Olha, nós vamos no próximo bloco abordar a questão tributária, né, com o Marcos Braga. Não tenho dúvida de que vai ser um momento também muito legal para nós. Valeu, gente? É coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.